Essa é uma época do ano de muitos excessos na comida e na bebida. Mas qual será o impacto desse excesso, na saúde do nosso coração? No bate-papo de hoje aqui no estúdio do Repórter São Paulo, eu conversei sobre o assunto com o cardiologista Eno Lopes. Qual é o alerta para essa época de excessos? Bem, na verdade, a pessoa tem que aproveitar esse momento para poder confraternizar, encontrar os amigos, familiares e tal, e saber que a gente precisa de alimentar no dia a dia, mas não necessariamente vamos resumir, querer comer a comida de um mês em uma semana, né? O que as pessoas às vezes fazem, né? E aí acabam comendo coisas que não têm hábito e acabam adotando medidas na alimentação, como o excesso de gordura, de proteína, carboidrato e tal, e acaba fugindo muito da rotina, né? E isso naturalmente vai trazer alguma consequência de imediato ou a longo prazo. Aumento de peso, que aí depois a gente tem que correr atrás do prejuízo. Exatamente, porque às vezes em uma semana o indivíduo ganha peso e ele fica com aquela história, não, mas a semana que vem eu vou para a academia. E vira promessa do ano novo, né? Vou emagrecer. Ano novo, e assim vai. E aí vai continuar ganhando peso. Isso tem uma implicação importante em termos de saúde cardiovascular, a gente sabe disso. A gordura e o carboidrato, os vilões da vez, o que a gente precisa saber sobre eles? É importante, por exemplo, cortar carboidrato, cortar gordura saturada? Não, na verdade, assim, nós temos que basear no princípio da moderação. O que aconteceu no decorrer de mais de 50 anos que culparam de uma forma exagerada a gordura. Agora está vindo novas informações, novos trabalhos e tal, e o que mostra que a gordura ela não é tão maléfica assim. Agora precisa de ter informação a respeito disso, muito clara, né? E o carboidrato em excesso ele tem grande implicação em doença cardiovascular. Mais do que a gordura? Mais do que a gordura, porque as pessoas migraram da gordura para o carboidrato e aí começou a exagerar. E junto com isso vem o ganho de peso, e o ganho de peso ele tem um impacto cardiovascular, em termos de doença cardiovascular, muito grande. E agora já está mostrando claramente isso, que o carboidrato em excesso ele tem muito impacto em termos de doença cardiovascular. Faz mais mal do que a gordura. Nossa, isso é impressionante. É o que está vindo agora de informação com estudos na literatura, com estudos com um grande número de pacientes. Mas aí, para o consumo, o que seria a dica correta? Na verdade, no dia a dia tem que fazer, como eu falei, a moderação. Bom senso. É o bom sempre senso. Bom senso, é o bom né? senso que entra predomina. também na história do sal, né? O indivíduo deveria, às vezes, vem fazendo uma moderação no decorrer do ano, tudo certinho, às vezes tem hipertensão, toma medicação e tal, e acaba excedendo, né? Isso tem impacto de imediato. E pode dar pico de pressão, né? Sim, sim. Se o indivíduo é muito sensível ao sal, às vezes ele tem picos importantes de pressão, mas dependendo do exagero, às vezes até parar de tomar a medicação naquele momento, ele pode parar em pronto-socorro, porque realmente tem gente que tem mais sensibilidade. Alguns não têm tanta sensibilidade ao sal assim. Nessa época do ano aumenta também o consumo de bebida. Aí tem gente que acha que porque está bebendo não deve tomar medicação contínua. Para ou não para? Suspende ou não suspende a medicação? Bem, dentro do contexto geral, a gente pode dizer o seguinte, é melhor consultar o médico. Agora, medicamentos para a parte cardiovascular, assim, de um modo geral, para a hipertensão, a boa maioria deles não tem interação, não tem nenhum problema com o consumo de álcool com moderação, né? Então, não corta o efeito? Não vai cortar o efeito, muito pelo contrário, o indivíduo às vezes ele para de tomar o medicamento, vamos dar um exemplo aqui de medicação para pressão. Ele para aquele medicamento, usa sal em excesso, então ele vai ter dois problemas, a falta de efeito do medicamento, às vezes acontece, dependendo do medicamento, tem algo que acontece que se chama de rebote, que a pressão sobe de forma até exacerbada, e junto com o sal, isso aí é realmente muito perigoso para o paciente. Então, mesmo que vá tomar o seu vinhozinho, pode continuar tomando a sua medicação? O espumante... Essa é a orientação? Com moderação pode? Com moderação. Isso desde 1926 existe evidência científica de que quem toma aperitivo, né, essa bebida moderada no dia a dia, tem menos doença cardiovascular. Então, eu tomo como fármaco, como medicamento. Tá aí, ó, palavras do cardiologista. Tchim, doutor Eno. Obrigada pela participação. Sucesso, boas festas para o senhor. Muito obrigado para você também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.